Em último lugar, o anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Um quarto aqui, que é o último. A submissão a Deus, mesmo diante das dificuldades que a gravidez traria a Maria. Olha que mulher excepcional, mulher maravilhosa, né? Vamos ler aí o 36 a 38 juntos? Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquele que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. 38 com força. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, é muito complicado aqui. Ela aceitou a profecia. Ela disse: eu quero ficar grávida do Messias. Agora imagine, ela foi e disse a José: José, o anjo apareceu e disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Vocês podem imaginar a cena? José casado, sem ter deitado, e ela disse: olha, eu estou grávida. Maria viu a decepção de José ao contar sobre a sua gravidez milagrosa. Jesus ficou, ele perdeu tino, ele não explodiu, mas certamente o semblante dele caiu. O próprio José pensou em abandoná-la secretamente. A virgem, ela disse: estou grávida. Ele disse: Ele pensou: vou abandonar ela, vou deixar ela aí. O pessoal vai até pensar que foi eu que engravidei e fugi, mas eu não vou ficar com ela, não. Imagine que ela é uma mulher corajosa para pedir que a profecia se cumpra na vida dela. A vergonha pública que ela sofreria caso José denunciasse a sua gravidez, sendo que ele não era o pai. Imagine dizer: vamos aqui para as autoridades. Vou chamar toda a vizinhança, toda a parentela. Olha, ela disse que está grávida e eu não a conheci. É uma coisa humilhante. Mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Se a lei do Velho Testamento estivesse em vigor, não sabemos, ela seria apedrejada e sua família ficaria humilhada perante a comunidade. Lembra que quando uma mulher foi apanhada em adultério, foi levada à presença de Jesus e alguns disseram: Senhor, ela foi apanhada e a lei diz que deve ser o quê? Apedrejada. Ela podia ser apedrejada. E ela disse: eis aqui a serva do... ainda que eu tente ser apedrejada, eu vou aceitar esse encargo. Seu filho primogênito seria alvo de oposição. Isso lhe traria sofrimento indireto e direto na comunidade em que vivia. Talvez fosse esse motivo que eles se mudaram de Nazaré. Vocês lembram? Eles moravam em que cidade? Nazaré. Quando Jesus começou a operar os milagres, o pessoal disse: mas quem é ele? Nós conhecemos o pai, a mãe, e tentaram matar Jesus em Nazaré. Quem sabe por causa da pressão dos vizinhos, Jesus foi morar em Cafarnaum, saiu. Então, ela teve de perceber, de ver as agressões que as pessoas faziam ao seu filho. Então, isso sofria como mãe. E ela às vezes, era mesmo agredida por causa dos milagres e do que ele fazia. Ela iria presenciar a fraude das autoridades, a condenação, o espancamento e a morte de cruz do seu primogênito. Ela estava lá na cruz, vendo o seu filho sofrendo e morrendo.
Ela presenciou todos esses eventos, o julgamento, o espancamento. Imagine que dor essa mulher não passou, mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Fazer a vontade de Deus nos fará ficar mal na fita aos olhos de muitos ao nosso redor. Às vezes a gente pensa que andar com Deus é fácil. Não é, é muito difícil. Pode causar muito sofrimento em nós. Será que estamos dispostos a dizer: eis aqui o servo do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra? Todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos e mortos por fazerem a vontade de Deus. Estamos dispostos a obedecer a Deus, ainda que isso nos traga transtornos? Será que estamos dispostos a continuar no caminho, apesar das dificuldades? Quem quer se submeter à vontade de Deus será alvo da fúria do diabo. O próprio diabo vai investir contra o indivíduo. Concluo, irmãos. Nós somos hoje os instrumentos de Deus para comunicar a boa notícia do Salvador aos parentes, amigos e desconhecidos. Porém, necessitamos do poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. É nosso dever, no Natal em especial, falar de Jesus, mas busca o poder do alto. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Sabemos pela palavra de Deus que muitos vão rejeitar, zombar e até perseguir os mensageiros de Deus. Mas é nosso dever fazer chegar o evangelho aos homens de todas as nações, porque então virá o fim. Vamos usar os meios disponíveis para comunicar o evangelho ao maior número de pessoas possíveis. As ovelhas do Senhor vão ouvir a voz do Senhor através do evangelho. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Tantos que pregam, quantos que ouvem, não são merecedores deste favor divino. Vamos valorizar esta graça concedida a nós. Não merecemos ser pregadores do evangelho, mas Deus nos envia. Não merecemos ouvir o evangelho, mas Deus nos comunicou o evangelho. Isso é graça, graça para quem ouve, graça para quem prega. Deus, através de instrumentos, revelou sua salvação para nós. Nossa condição social pode até não mudar, mas a nossa vida não pode ser a mesma depois que fomos alcançados pelo evangelho. É interessante que o anjo visitou Maria e falou com ela, e ela recebeu a bênção, mas ela não deixou de ser pobre. Ela continuou sendo pobre. Quando ela foi oferecer um sacrifício para 8 dias para batizar o Jesus, que é a circuncisão, ela ofereceu 2 passarinhos. Ela se submeteu a Deus, mas não ficou rica. Continuou pobre e morreu pobre, mas a vida dela foi transformada. A vida dela mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Busquemos a Deus em oração, para que Ele conceda que os olhos de nossos evangelizados sejam abertos para conhecerem e aceitarem o Salvador do mundo. Os milagres não acontecem a todo momento, mas o milagre da gravidez de Maria nos estimulam a crer em milagres hoje, segundo a vontade de Deus. Deus opera milagres ainda hoje e nós devemos crer nisso. A submissão à revelação divina traz muitos benefícios, perdão, vida eterna, mas também atrai dificuldades. Por causa do meu nome, vós sereis perseguidos e mentirão. Alguns irmãos nos países de cortina de ferro e outros no Oriente Médio estão perdendo vida, estão sendo torturados por causa do Evangelho. Então o Evangelho tem esses 2 lados da moeda, os benefícios e as dificuldades nessa vida. Se você ainda não aceitou o presente de Deus, hoje é o dia.
esta é a hora. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração. Amém.